Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bom, né, a aula passada, né, a gente estava falando, a gente falou de convolução, né, a gente viu a interpretação gráfica para convolução, a gente viu também a resposta ao impulso e, a partir dela, tirar as características, as propriedades do sistema de memória, causalidade e estabilidade. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a resposta ao impulso de sistemas, né? Então, vou fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente viu a aula passada. Né, a gente terminou nossa aula falando sobre como a partir da resposta ao impulso do sistema, a gente poderia extrair as propriedades do sistema, né? As propriedades seriam memória, causalidade e estabilidade. A gente viu que um sistema sem memória, a resposta ao impulso tem que ter esse formato aqui. Caso contrário, o sistema terá memória. A gente viu que se o sistema é causal, então a resposta ao impulso tem que ser igual a zero para todo n negativo. E a gente viu que para o sistema ser estável, a resposta ao impulso precisa ser absolutamente somável. Então, a gente viu isso e testou nesse sistema aqui, que é o sistema média móvel. Vou fazer mais um exemplo, né, utilizando aqui um outro sistema, né, para a gente extrair essas características aqui: memória, causalidade e estabilidade. O sistema acumulador, ele é definido por essa equação aqui, ó. Y de n igual somatório de k de menos infinito até n de x de k. Então, o que é que esse sistema aqui está fazendo? Esse sistema, ele soma todas as amostras do sinal de entrada até o presente momento. O que ele está fazendo aqui? Está somando o x de menos infinito, o x de até o x de n. Ou seja, é o x de n mais x de n menos 1 mais x de n menos 2 até menos infinito. Ou seja, todas as amostras do sinal, desde o seu início até o instante n. Ele está acumulando, né, todos os valores passados. Então, eu quero saber se esse sistema, se ele tem memória, se ele é causal e se ele é estável. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que posso tentar analisar pela equação, mas também eu posso extrair aqui a resposta ao impulso desse sistema a partir dessa equação de diferença aqui. Então, é bem simples nesse caso, né, porque não tem recursividade. Então, eu tenho que a minha resposta ao impulso, H de n, é o quê? Basta eu substituir
o x pelo impulso, né? Então, a resposta ao impulso é isso aqui. Bom, mas ainda não está muito boa. Eu posso escrever isso aqui de uma forma mais analítica. Como? Vamos analisar esse somatório aqui. O impulso, ele só é um em que momento? Em que momento o impulso é um? Né, pessoal? Em que momento o impulso é um? O impulso só é um no instante zero, quando o argumento dele for zero. Então, qualquer valor de n menor do que zero, eu não vou ter nenhuma parcela aqui que faça com que esse argumento aqui seja zero. Senão vai ser sempre negativo. Então, esse h de n, ele é igual a zero para n menor que zero. Quando n é igual a zero, né, esse somatório aqui, todas as parcelas são zero, exceto uma, quando o k for igual a n, ou seja, quando o k for igual a zero. Fica delta de zero, que é 1, não vai ter uma parcela que é 1. Se eu faço n maior do que zero, então esse somatório aqui vai ter parcelas negativas, o argumento aqui negativo, o k negativo, o k igual a zero e o k positivo. Bom, de todas essas parcelas, somente uma é 1, que é quando esse k for igual a zero. As demais serão zero. Então, o somatório dá 1. Então, qualquer que seja o valor de n maior ou igual a zero, esse somatório sempre terá uma parcela igual a 1, que é quando o k for igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a 1 para n maior ou igual a zero. Ou seja, a minha resposta ao impulso é o degrau. Então, essa aqui é a resposta ao impulso. Pronto, agora eu vou analisar as características desse sistema. Tem memória? Olha que a resposta ao impulso. A resposta ao impulso é igual a U de N. Se o sistema é sem memória, a resposta ao impulso tem que ser delta, alfa vezes delta N, alfa vezes impulso. E o que nós temos ali é o degrau. Então, esse sistema aqui é com memória. Dá para ver pela própria equação, né? A saída atual depende da entrada atual, mas é de todas as entradas passadas. Então, depende do passado, então é com memória. Causalidade. Causalidade, eu tenho que ver se a resposta ao impulso é igual a zero para n negativo. Ó. A resposta ao impulso é igual a zero para n negativo. Então, é causal. O h de n é igual a zero para n negativo. É causal. E, finalmente, aqui eu vou ver a estabilidade. Como é que eu faço para ver a estabilidade? Eu tenho que olhar se o sistema ele é absolutamente somável. Ó. Somatório de menos infinito mais infinito do módulo da resposta ao impulso tem que ser menor que infinito. Eu vou testar isso aqui.
Então, somatório de n de menos infinito a mais infinito de módulo, que é o h de n, é o de n. Isso aqui é somatório de n de 0 até infinito de 1. Nesse intervalo aqui, o valor da resposta ao impulso é 1. Então, isso aqui vai para infinito, né? Logo, o sistema não é estável. Então, ó, esse sistema acumulador é um sistema que tem memória, é um sistema causal, mas é um sistema que não é estável. Ou seja, haverá uma entrada limitada que vai produzir uma saída não limitada. Tranquilo, pessoal? Todos entenderam? Bom, né, o que é que vai definir se o sistema é estável ou não a partir de sua resposta ao impulso? Nós tínhamos visto que, para o sistema ser estável, a resposta ao impulso tem que ser absolutamente somável. O que significa isso? Somatório de menos infinito a mais infinito do módulo da resposta ao impulso tem que ser menor do que infinito. Se isso acontecer, o sistema é estável. Se não acontecer, né, se o somatório for para infinito, então o sistema não é estável. Então, aqui no nosso caso particular, aqui, esse sistema acumulador, a resposta ao impulso é o degrau. Então, fazendo que o somatório de menos infinito a mais infinito do degrau, que é a minha resposta ao impulso, né, isso vai para infinito. Então, o sistema não é estável. Ele não é absolutamente somável. A resposta ao impulso não é absolutamente somável. Ok? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vou passar aqui mais um sistema, vou pedir para vocês fazerem. Fazer essa mesma análise. Pronto. Analise esse sistema aqui.
Então, o primeiro passo aí é encontrar a resposta ao impulso do sistema. E depois vocês analisam, né, se tem memória, se é causal, se é estável. E tá dando certo, pessoal? É simples, é você substituir o x de n pelo delta de n. Ó, o h de n vai ser... Então, o que for x de n, o x de n quem é? É a entrada do sistema. Então, eu vou substituir uma entrada genérica pelo impulso. Então, fica delta de n mais meio delta de n mais um mais delta de n menos um. Deixa eu fazer aqui o gráfico disso. Zero, e menos um. Então, eu tenho aqui aqui, e meio nos instantes menos um e um. Tá? Minha resposta ao impulso tem três amostras, um em menos um em zero e outro em um. E agora? Nós temos Seria um degrau. Pelo gráfico, como? seria um degrau, né? Então, esses Não, não é um três. degrau, são três amostras. Um degrau é assim, ó. Um degrau até infinito. Aqui são três amostras só. Um, dois, três. Meio, um e meio.
Ele tem memória porque tem esse menos um aí, né? Como? Ele tem memória por causa desse menos um aí. Ele tem memória não só por causa do menos um, ele tem memória porque a resposta ao impulso tem esse fator aqui e esse fator aqui, ó. Para não ter memória, teria que ser só até aqui, ó. Ou seja, a saída atual depende somente da entrada atual. Ela depende da entrada futura e da entrada passada. Mas por ter entrada futura, eu considero também como memória. Ou passada ou futura, se tiver, é memória. Certo, é que eu cheguei um pouco atrasado no final, eu estou pegando aqui ainda. Então, esse sistema aqui é um sistema com memória. Né? O HDN dele é diferente de alfa delta N. Para ser sem memória, seria igual, né? Seria HDN igual a alfa delta N. Aí seria sem memória. Como é diferente, então é um sistema com memória. Sobre causalidade. Ele é causal ou não causal? Acho que ele é causal. Por quê? Porque ele vai ter uma resposta finita, né? Com uma entrada finita. Não, ó, a causalidade tem a ver com o sistema causal, ele só tem saída a partir do momento que tem entrada. Então a saída atual depende da entrada atual e ou entradas passadas. No caso aqui, a saída atual depende da entrada atual, de uma entrada futura e de uma entrada passada. Ah, então não é, né? Por causa da entrada Não futura. causal, porque ó, antes de ter o impulso, ó, você quer a resposta ao impulso. O impulso acontece aqui no 1, no 0. Antes de ter o impulso, já tinha saído. Ó. Tem uma saída aqui menos 1, outra em 0 e outra em 1. Então, o sistema não causal. Por quê? Porque o H de menos 1 é igual a meio. Um sistema para ser causal, o que acontece? O H de N tem que ser 0 para todo N negativo. Ou seja, não pode ter resposta ao impulso antes do instante 0. E no nosso caso aqui, a resposta ao impulso aqui no instante menos 1 é meio. Ou seja, já existe resposta ao impulso antes do instante 0. Então, é um sistema não causal. E, finalmente, a estabilidade. Esse sistema é estável ou não? Por quê? Ó, todo sistema com resposta ao impulso finita, ele vai ser estável. Aqui eu tenho 3 amostras da minha resposta ao impulso, né? Então, o somatório de n de menos infinito a mais infinito do módulo da resposta ao impulso
vai ser igual a quanto? Ora, minha resposta de impulso resume esses três amostras aqui. Então, vai ser o somatório de n de menos 1 a 1 disso aqui. De quanto? Delta n mais meio delta n mais 1 mais delta n menos 1. Isso aqui é igual a quanto? Isso é igual a meio mais 1 mais meio. Ou seja, essa amostra mais essa mais essa. Que é igual a 2. Que, logicamente, é menor do que infinito. Então, o sistema é estável. Professor, o senhor poderia repetir, por gentileza, esses três elementos? Eu não consigo visualizar. Você colocou meio, mais um, mais meio. São esses valores aqui, ó. Que é a resposta ao impulso? Ó, quando eu Bem, professor, substituo, eu acho que a dúvida é a mesma minha. Como é que eu saio desse HDN para montar o gráfico? como é que... bom, é entender essas funções aqui, ó. Então, quem é o delta de n? É isso aqui, ó. O delta de n, ele é 1 no instante zero. Quem é delta de n mais 1? É uma função que é 1 no instante... Quando esse argumento aqui é zero. Quando n mais 1 é igual a zero. O N foi igual a menos Quando 1. n é Quando n menos for um. igual a menos 1. Então, esse delta aqui, ele é 1 no instante menos 1. Ele é 1 bem aqui. Mas ele está sendo multiplicado por meio. Então, ele vale meio, ó. Meio. No instante zero, eu tenho isso aqui, ó. Que vale 1. E esse aqui, ó, ele é 1 no instante n igual a 1. Nesse instante aqui, ó. Ele vale 1. Mas eu estou multiplicando por meio. Então, ó, meio. Então, fica meio, 1 e meio. Beleza. Pronto, entendi, professor. Entendi. Obrigado. Bom, então isso aqui foi para a gente treinar um pouco a partir, né, da resposta ao impulso, tentar extrair as características de um sistema. Vamos fazer aqui mas só mais um exemplo aqui, só para deixar... Então, eu tenho aqui um sistema com resposta ao impulso h de n igual a alfa elevado a n, u de n. Tem uma resposta exponencial. Quero saber em que condição, qual é a condição para que esse sistema seja estável. Então, para o sistema ser estável, a resposta ao impulso tem que ser
absolutamente somável. Então, eu vou fazer aqui trabalho em cima disso aqui, da expressão que, como tem um degrau aqui, né? Esse degrau só é diferente de zero no intervalo de zero a infinito. Então, esse somatório aqui vai de zero até infinito. Alfa n. Bom, esse somatório aqui converge se... esse aqui é o somatório infinito de uma PG, né? Somatórios infinitos de uma PG só convergem se o módulo da razão for menor do que 1. Isso é uma propriedade do somatório infinito de uma PG. Então, se isso aqui acontecer, o somatório converge e o sistema será estável. Então, essa é a condição para que esse sistema seja estável. Dá para perceber isso aqui, né, pessoal? Porque, ó, se o módulo de alfa for maior do que 1, à medida que o n for crescendo, o h de n vai crescendo para infinito, né? E aí uma resposta ao impulso que vai para infinito, né, não pode ser de sistema estável, né? Se eu coloquei um impulso, ele já gera uma coisa que vai para infinito, imagina quando eu colocar uma outra coisa mais complexa, né? Já se o módulo for menor do que 1, na medida que o n for crescendo, né, a resposta ao impulso vai indo assintoticamente para zero. Então é uma coisa que vai desaparecendo, né? Então faz mais sentido. Professor, nessa situação aí, se não tivesse o alfa, eu poderia dizer que ele era não estável? Se não tivesse o alfa, fosse só o degrau, Sim, sim, aí não é estável. pronto. Porque aí a gente já viu aqui que o sistema que tem a resposta ao impulso, o degrau, é o acumulador, que é um sistema não estável. Aí vai a infinito, não é isso? Aí, assim, a resposta do impulso é limitada, né? Sempre 1 igual a 1. Mas se eu colocar uma entrada, depende da entrada, ele vai para infinito. Entendi. Se for uma entrada infinita, né? Então, provavelmente a saída vai para infinito, né? Se for entrada limitada, assim, no tempo, né? For só 10 amostras, aí ele soma essas 10 amostras e para, não vai, não estoura. Mas se for uma amostra, por exemplo, um sinal contínuo, se você colocar na entrada, aí a saída vai para infinito. Bom, continuar aqui falando sobre sistemas, falar aqui de sistema inverso.
Então, sistema inverso, né? Então, vou considerar aqui o sistema H1, que tem resposta ao impulso H1 de N, e o sistema H2 com resposta ao impulso H2 de N. Esse sistema H1, ele possui inverso, ou seja, o sistema inverso, né? Se isso aqui acontecer, ou seja, se quando eu colocar esse sistema H1 em série com o seu sistema inverso, a saída do sistema inverso ser exatamente a entrada do sistema original. O que está acontecendo aqui? O sistema H1 modificou o sinal X de N, gerando o G de N. O sistema H2 pegou o sinal G de N e recuperou o sinal X de N, ou seja, ele desfez o que o H1 fez. O H1 altera X de N para gerar o G de N. O H2 altera G de N para voltar ao X de N. Ou seja, ele fez o inverso do que esse sistema aqui fez. Então, quando é que isso acontece, né? Vamos analisar aqui. O G de N é igual ao X de N convolução H1 de N. Agora aqui, ó, eu tenho que o X de N é igual ao G de N convolução H2 de N. Substituindo esse G de N aqui, eu tenho que X de N é igual a X de N convolução H1 de N convolução H2 de N. Ora, eu tenho aqui X de N de um lado e X de N do outro. Convolução com isso aqui. Logo, isso aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? Um impulso, né? O impulso, né? Que é o elemento neutro da convolução. Então, H1 de N, convolução com H2 de N, isso tem que ser igual ao impulso. Então, se o sistema H2 é o inverso do sistema H1, isso aqui tem que acontecer. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Descobrir o sistema inverso usando convolução é muito difícil. Vou botar aqui um exemplo fácil, mas em via de regra é muito difícil, né? A gente vai conseguir fazer isso no domínio da frequência, quando a gente vê Fourier ou transformada Z. Aí fica fácil.
Bom, então eu tenho aqui o sistema acumulador, quero calcular a resposta ao impulso equivalente da cascata do sistema acumulador com o sistema com resposta ao impulso H de n igual a delta n menos x de n menos 1. Então, ó, eu tenho a seguinte situação, tenho aqui o sistema acumulador, que eu vou chamar de H1, e tem o sistema H2 aqui. Então, sistema acumulador. Tem resposta ao impulso. Chama H1 de N igual a degrau. Esse outro sistema aqui H2, né, para não confundir, está em série, né, com o sistema H1. Então, a resposta H equivalente vai ser igual a quem? H1 de N, convolução H2 de N. Então, vamos fazer essa convolução. Então, fica U de N, convolução, quem? Delta de N, menos delta de N menos 1. Então, vamos fazer a convolução. Então, eu vou utilizar aqui propriedades da convolução para poder não precisar fazer aquele somatório. Então, aqui, ó, propriedade distributiva, né, fica U de N, convolução delta de N, menos U de N, convolução delta de N menos 1. Utilizando a propriedade do elemento neutro, U de N, convolução delta de N é U de N. Menos U de N, convolução delta de N menos 1 é U de N menos 1. E essa diferença aqui dá quanto, pessoal? Quanto é que é essa diferença? Quanto é que é o degrau menos o degrau atrasado de 1? Vai ser um impulso, né? É o impulso. Isso aqui é igual ao impulso. Então, significa o quê? Dizer o quê? Esse sistema aqui, H2, é o inverso do sistema H1. O sistema H1 é um acumulador, né? Então, esse sistema aqui é o sistema inverso do acumulador.
Essa penúltima passagem aí, professor, é porque o impulso é o elemento neutro, né? O impulso é elemento neutro, é. Tranquilo? Bom, a gente viu a resposta ao impulso, agora a gente vai ver a resposta ao degrau. Ou seja, como é que o sistema se comporta ao após eu colocar um degrau na entrada desse sistema. Então, só definir o que é a resposta ao degrau. E a gente chama a resposta ao degrau de S de N. Então, eu tenho aqui o meu sistema. Aí eu coloco aqui o degrau, o de N. E o que sai a gente chama de S de N. Resposta ao degrau. Como é que eu calculo isso? Ora, S de N é igual o de N convolução H de N. Que, por sua vez, é igual a H de N convolução U de N. Já a ordem não altera, né? Propriedade comutativa. Então, S de N é igual a somatório de K de menos infinito a mais infinito de quem? H de K vezes U de N menos K. Vou analisar aqui os limites desse somatório. Esse degrau aqui, ele é diferente de zero quando o argumento dele for maior ou igual a zero. Isso acontece quando o K é menor ou igual a N. Então, o K aqui tem que ser, ele tem que ir de infinito até, no máximo, N. Né? Então, esse somatório aqui, o K tem que ser sempre menor ou igual a N. Então, não pode passar de N. Então, esse somatório fica K de menos infinito até N de quem? H de K. O que é isso aqui? É como se eu estivesse aplicando o acumulador à resposta ao impulso.
Estou somando todos os valores da resposta ao impulso, desde o seu início até o momento atual, até o momento N. Bom, esse resultado a gente não vai usar tanto, né? Não vai ser tão importante para a gente, mas mais por curiosidade. Mas o próximo resultado vai ser muito, muito importante para a gente. A gente vai analisar em seguida. A gente vai ver o que acontece quando eu coloco um sinal ossenoidal na entrada do sistema. O que é que vai acontecer com esse sistema? Ou com esse sinal? Então vamos lá. Então, vou ter aqui o meu sistema. Vou colocar um sinal especial nele. Entrada X de N, saída Y de N. Então, vamos lá, considerações aqui. Isso aqui, pessoal, é o quê? É um cosseno complexo, né? X de N é igual a quanto? Cosseno de ômega N mais J seno de ômega N. Então, eu escrevo dessa forma que é mais compacta. Então, eu quero saber o que acontece quando eu coloco esse sinal aqui, esse cosseno aqui com frequência ômega na entrada do sistema. Então, vou calcular a minha saída agora. Ó. Meu y de n vai ser igual a quanto? X de n convolução h de n. Ou h de n convolução x de n. Vou substituir agora pelo somatório de convolução. K de menos infinito mais infinito. H. K. Vezes quem é o x de n? X de n é isso aqui, ó. Vezes exponencial de j ômega. Quem for n, eu substituo por n menos k. Então fica n menos k. Isso aqui é igual
somatório K de menos infinito a mais infinito, H de K vezes exponencial de J ômega N vezes exponencial de menos J ômega K. Isso aqui é o quê? Nesse somatório? Hein, pessoal? Isso aqui, esse termo aqui representa o quê? Somatório é em K. Esse termo é o quê? Isso aqui é uma constante. Somatório é em K, esse termo aqui é constante. Então, posso colocá-lo para fora do somatório. Então, fica exponencial de J ômega N vezes somatório de K de menos infinito a mais infinito de H K exponencial menos J ômega K. Esse somatório aqui, ao final desse somatório, vai me dar o quê, pessoal? Quando eu somar todo mundo aqui, qual é o resultado disso? É um número? É uma função? O que é? É um número. Quando eu termino de fazer um somatório, seria uma função se tivesse alguma variável independente aqui, né? Mas não tem. A variável do somatório, cara, ela some, né? Então, ao final desse somatório aqui, isso vai me dar um número. Aí você pergunta, esse ômega aqui o que é? Não. Esse ômega, por enquanto, é uma constante. É a frequência desse sinal aqui, ó. Sinal de entrada, do cosseno de entrada, né? Dessa senoide de entrada. A frequência dela é uma constante. Então, eu vou considerar como constante. Então, ao final das contas, esse somatório vai me dar um número complexo com resposta. E eu vou chamar esse somatório, né? Então, vou pegar aqui, fazer aqui, abrir aqui uma. Isso aqui é um número complexo, vai resultar num número complexo. Vou chamar esse número complexo, vou chamar de, por enquanto, vou chamar desse nome aqui para ele, ó. Mas isso aqui não é o formato da função? É, o formato da função, né? Porque isso vai virar uma função, mas por enquanto é um número complexo. Então, esse somatório aqui vai resultar num número complexo, por enquanto eu vou chamar de h exponencial j ômega. Então, o meu y de n, ele é igual a quanto? Ele é igual a exponencial de j ômega
N vezes esse número complexo. Ora, um número complexo, ele tem uma magnitude, né? E uma fase, né? Se eu colocar ele na representação polar. Então, eu posso dizer aqui, ó, que esse meu y de n é igual a o módulo desse número complexo, ó, vezes exponencial de j ômega n mais a fase desse número complexo. Então, o que foi que aconteceu, no final das contas, com esse sinal na entrada? Na saída, ó, eu tenho o mesmo sinal. A entrada era isso, a exponencial de j ômega n, ou seja, é um sinal cossinoidal. Na saída, eu vou ter esse mesmo sinal. Só que eu tenho esse sinal multiplicado por um número complexo. Esse número complexo, ele é uma constante. Só que esse número complexo, ele tem uma fase, ó. Desculpa, ele tem uma amplitude, uma magnitude, e ele tem uma fase. Então, foi o que aconteceu. Esse sinal de saída, ele se alterou com relação ao sinal de entrada na amplitude, ó. Ele entrou com amplitude 1 e saiu com amplitude igual a módulo do número complexo. E a fase dele, que era a fase 0, foi alterada também. Agora eu adicionei a fase desse número complexo aqui. Então, ó, se eu colocar um sinal cossinoidal na entrada de um sistema qualquer, a saída desse sistema será um sinal cossinoidal de mesma frequência, só que com amplitude e com a fase alteradas. Então, o efeito do sistema, qualquer sistema linear invariante no tempo, ao colocar um sinal cossinoidal na entrada, o efeito desse sistema será de alterar a amplitude desse sinal cossinoidal e a fase desse sinal cossinoidal. Não altera a frequência. Altera somente a amplitude e a fase. Altera de que forma? Vai depender do valor desse número complexo aqui, ó. Eu falei que esse número complexo é uma constante. É uma constante. Agora, se eu fizer, ao variar isso aqui, ó, a frequência do sinal, esse número complexo muda. Por quê? Porque, ó, estou alterando aqui, ó, no somatório, esse valor ômega, né? Se alterar a frequência do sinal de entrada, estou alterando esse valor ômega dentro do somatório. Então, altera o valor. Então, né, eu coloquei em formato de função, porque, na verdade, isso aqui é uma função de ômega. Mas para n, né, quando a gente está na dimensão do tempo, isso aqui é uma constante. O que é que eu quero dizer com isso? Todo sistema, ele altera um sinal cossinoidal em sua entrada, né? Altera sua amplitude e sua fase. E essa alteração depende de quem? Depende da frequência do sinal de entrada. Esse valor aqui complexo, ele ganha o nome de resposta em frequência quando a gente analisa na variável ômega. Isso vira uma função na variável ômega, na variável frequência, né? Então, vou escrever isso aqui.
que a gente chama de resposta em frequência do sistema. Então, ó, a resposta em frequência, como eu falei, se eu estou trabalhando no tempo, ela é uma constante, mas se eu estou trabalhando na frequência, né, ela é uma função. Ela é uma função de ômega, né, da variável frequência. O que é que ela me diz? A resposta em frequência, ela me diz qual é o comportamento do sistema em função da frequência do sinal de entrada. Como assim comportamento? Isso aqui que a gente viu, ó, essa alteração aqui, ó, mudança de amplitude e mudança de fase. Isso aqui eu posso dizer que é o ganho do sistema. Eu estou multiplicando uma constante pelo sinal, alterando o que? A amplitude. Essa constante que eu estou multiplicando é o que a gente chama de ganho. Isso aqui é a fase, né? Então, essa função resposta e frequência, função na frequência, né? Ela me diz como o sistema muda, né, o ganho e sua resposta em fase em função da frequência. Isso aqui, pessoal, vai ser muito importante para a gente quando estiver estudando filtro. Por quê? O que é que a gente quer fazer com filtro? A gente quer deixar passar sinais com certas frequências e eliminar sinais com outras frequências. Então, eu tenho que trabalhar em cima da resposta em frequência do filtro para que o ganho
desse filtro seja 1, por exemplo, nas frequências que eu quero deixar passar, e seja 0 nas frequências que eu quero rejeitar. Então, essa função aqui, resposta de frequência, vai definir o comportamento do meu filtro. E ela, a gente chega nessa função por essa equação aqui, ó. Somatório de menos infinito a mais infinito, ó, da resposta ao impulso, vezes exponencial de j ômega k. Bom, aí eu pergunto a vocês entenderam isso aqui, ó? Se vocês entenderam essas passagens aqui, ó, daqui até chegar aqui. Sim, não, talvez. Vamos lá, o que é que pode estar obscuro ainda? Aqui, vamos lá. Ó, daqui para cá. Tranquilo? Beleza, né? Essa parte que isso aqui é um constante, eu coloco para fora do somatório. Ok? Pronto. E aí a gente chega nessa parte aqui, ó, do somatório. Aí foi que eu falei. Esse somatório aqui, eu estou aqui no domínio da variável n, ó, do tempo. Esse somatório aqui, ele em K. Então, ao final desse somatório, eu tenho um número. Tudo aqui é constante, né? Então, eu vou somando, 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 resulta no número. Não tem nenhuma variável independente aqui dentro. Então, isso aqui resulta no número. Eu vou chamar, por enquanto, esse número disso aqui, ó. Número complexo. Então, a minha saída do sistema, vai ser a própria entrada vezes esse número complexo. Ora, mas o número complexo, por exemplo, vou pegar aqui o número complexo alfa mais beta j, né? Esse número complexo aqui, esse aqui está na forma retangular. Eu posso dizer que isso aqui é, por exemplo, θ exponencial ou não é exponencial não, vou botar θ gama. Isso aqui é a magnitude, isso aqui é a fase, né? A forma polar. Se eu pego exponencial de j ômega, isso aqui é um número complexo, né? E aí a magnitude aqui, ó, se eu faço isso vezes isso aqui, né? Isso aqui o que é? Θ. Então, o resultante disso aqui vai ser o quê? Amplitudes multiplicadas, a amplitude desse primeiro é 1, e fases somadas. Aí fica ômega mais gama. Então, é esse aqui que eu mostrei aqui, ó. Quando eu multiplico
o meu sinal de entrada por esse número complexo, eu estou multiplicando aqui ó, a amplitude, né, a magnitude desse número complexo aqui, e estou somando com a fase. Então, isso foi a alteração que meu sistema provocou no sinal de entrada. Eu tenho na saída o sinal de frequência ômega, mas a amplitude agora foi alterada. A amplitude agora é essa aqui, ó, módulo disso aqui, e a fase foi alterada. Agora a fase é isso aqui. E aí, isso vai variar nessa amplitude aqui. E essa fase, elas vão mudar se eu mudar a frequência do meu sinal de entrada. Por quê? Porque esse somatório aqui, ó, o único elemento que eu posso mudar aqui é o ômega, né? Se eu mudar o ômega, muda o valor desse número complexo. Então, muda isso aqui e muda isso. Logo, eu estou dizendo que esse somatório aqui, que vai dar isso aqui, que eu chamo de resposta de frequência, no tempo ele é uma constante, mas na frequência ele é uma função. Por quê? Porque toda vez que eu mudo a frequência, eu mudo o valor desse número complexo. Então, eu posso estabelecer uma função entre o valor e a variável independente, no caso o ômega, né, se eu passar para a frequência. E o que é que a informação que isso me dá? A informação que isso me dá é a maneira como um sistema altera o sinal de entrada em função das frequências que fazem parte dele. Então, dependendo da frequência do sinal de entrada, essa amplitude aqui vai ser uma e essa fase aqui vai ser uma. Muda isso aqui, muda isso, muda isso. E essa expressão aqui é própria para cada sistema, né? Cada sistema, por quê? Porque cada sistema tem sua resposta ao impulso. E aí vai me dar uma resposta em frequência diferente. E aí cada sistema se comporta de um jeito, né? E aí essa função vai me dizer como o sistema altera os sinais de entrada em função das frequências, de qual é o ganho desse sistema em função das frequências do sinal. Vamos fazer aqui um exemplo para poder ver se fica mais claro. Bom, então tem aqui um sistema que é definido como sendo ó, a soma da amostra atual com a amostra passada, né? E a média disso. Ele pega a amostra atual e a amostra passada e faz a média. Então, eu quero saber a resposta em frequência desse sistema. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou encontrar aqui a resposta ao impulso. Agora, eu vou calcular a resposta em frequência. A resposta em frequência vai ser o somatório K de menos infinito a mais infinito, HK
exponencial de menos j ômega k. Então, vai ficar igual, que é minha resposta de impulso, é isso aqui. Então, vou fazer esse somatório. Bom, aí olhando para esse somatório aqui, isso aqui, esse impulso aqui, ele é 1 quando k for igual a zero. E esse outro aqui, ele é 1 quando k for igual a 1. Então, esse somatório só tem duas parcelas. K igual a zero e K igual a 1. Então, ele vai de 0 a 1. Quando K for igual a zero, fica meio. Delta de zero, que é 1, então fica meio. Isso aqui dá zero, né? Exponencial de J ômega elevado a zero aqui. Então, que dá 1. Então, vamos fazer aqui o somatório de K de 0 até 1. Então, quando K é igual a zero, esse aqui é 1, fica meio. Quando K é igual a 1, esse aqui é zero, esse aqui é 1, fica meio vezes 1. E aqui fica a exponencial de J ômega. Então, fica meio exponencial de menos J ômega. Tá. Terminou? Terminou. Terminou, mas o resultado ainda não é esse. O resultado bom não é esse. Porque do jeito que está aí, não dá para a gente entender muito bem o que está acontecendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa identidade aqui, pessoal. Pedir para vocês darem uma olhada nela, que a gente ia usar muito. Cosseno de alfa mais J seno de alfa. Beleza. E aí nós temos variações disso, que é exponencial de J alfa mais exponencial de menos J alfa sobre 2. Isso aqui é igual a cosseno alfa. E exponencial de J alfa menos exponencial de menos J alfa dividido por 2J, isso é igual a seno de alfa. Então, esses resultados aqui, nós vamos utilizar agora. Então, esses dois resultados nós vamos utilizar. Então, vamos lá, preste bem atenção nesse aqui, ó. A gente vai utilizar esse aqui por enquanto. A gente vai chegar no cosseno. Então, vamos lá. O resultado que nós temos é esse aqui, ó, meio mais meio exponencial de menos j ômega. Opa, o que é que isso aqui tem de parecido com isso aqui? Bom, pode parecer muito diferente, mas é quase igual a isso aqui. Eu vou mostrar que isso aqui vai virar isso aqui. De que maneira? Ora,
Isso aqui, ó, eu vou pegar metade disso aqui e vou botar em evidência, como fator comum. Vou botar exponencial de J ômega sobre 2 menos isso em evidência. Aí vai ficar meio que multiplica quem? Qual é o número que multiplicado por esse aqui vai dar 1? Exponencial de J sobre 2. Só tacar o sinal. Quando eu somo aqui, ó, eu multiplico isso por isso aqui, soma-se os expoentes, dá zero. O exponencial de zero é 1. Mais meio. Agora, qual é o número que multiplicado por esse aqui vai dar isso? Ora, se eu tirar metade dele, então fica a outra metade. Ó, exponencial menos j ômega sobre 2. O que, que eu tenho agora? Ó? Exponencial menos j ômega sobre 2 vezes isso aqui o que é? Isso aqui é cosseno de ômega sobre 2, ó. O meu alfa aqui é ômega sobre 2. Então, isso aqui é igual a isso vezes cosseno ômega sobre 2. E aí, eu falei que isso aqui o que é? A resposta em frequência. Minha resposta em frequência é essa aqui. Exponencial de j ômega sobre 2 vezes cosseno de ômega sobre 2. Eu falei que a resposta de frequência, ela me dava informação sobre o ganho do sistema e sobre a fase do sistema. O ganho do sistema é quando eu analiso o módulo disso aqui. Então, ó, ganho do sistema é o módulo da resposta em frequência, que é igual a módulo de exponencial de j ômega sobre 2 vezes cosseno de ômega sobre 2, que por sua vez é igual a exponencial de j ômega sobre 2 vezes módulo de cosseno de ômega sobre 2. Aí eu pergunto para vocês, quanto é que dá esse módulo aqui? Se não lembrarem, chutem. Beleza, mas por que que dá 1? Vamos lá. Vamos aqui entender por que que dá 1. Ó, exponencial de J alfa, isso aqui é igual a quanto? Cosseno de alfa mais J seno de alfa. Módulo de exponencial de J alfa.
Isso é igual a quanto? Isso aqui é raiz quadrada do quadrado da parte real, ó, cosseno ao quadrado de alfa, mais quadrado da parte imaginária, mais seno quadrado de alfa. E isso é igual a 1. Então, seja qual for o argumento que tiver aqui, alfa, blá, 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 alfa mais 3 beta, zeta, não sei o que, sempre vai dar 1. Módulo de exponencial de J, alguma coisa, dá 1. Então, isso aqui simplesmente é módulo de cosseno de ômega sobre 2. O ganho do sistema. Como é que fica o gráfico disso, né? Então, o ganho do sistema como é que fica este gráfico? Então, aqui é ômega, né, que vai ser a frequência. Eu tenho 0. Eu tenho bem aqui π. Menos π. E aqui 2π. E aqui menos 2π. Bom, quando a frequência é 0, fica cosseno de 0 é 1. Quando o ômega vai crescendo, o cosseno vai diminuindo. Tem alteração tanto de fase quanto de amplitude, né? Por enquanto, estou só avaliando a mudança de amplitude. E aí, à medida que o ômega vai crescendo, o cosseno vai diminuindo. Ele chega em 0 quando o argumento aqui for π sobre 2, né? Ou seja, quando o ômega for igual a π. Então, isso aqui vai caindo, ó, até chegar em 0. A mesma coisa acontece aqui para o outro lado. Vai caindo até chegar em 0. E aí, de π a 2π, ele vai de novo crescendo aqui. E faz a mesma. Então, ele tem esse comportamento aqui. Deixa eu ajeitar aqui, tá fixo, ó. Ganho 1. Então, o que é que está dizendo o que é que esse gráfico está dizendo? Esse gráfico está dizendo que esse sistema ele tem ganho 1 para sinais de frequência 0. E o ganho do sistema vai caindo à medida que a frequência do sinal vai aumentando. A frequência vai aumentando, ó, o ganho do sistema vai caindo. Chega a 0 para sistemas com frequência π. Então, isso aqui vai me dar a dizer o comportamento do sistema em função da frequência, né? O ganho do sistema em função da frequência. A gente vai testar isso aqui, pessoal, na próxima aula. Eu vou fazer já uma simulação. A gente vai calcular um outro sistema que vai ter uma resposta em frequência diferente, inversa dessa aqui. E a gente vai testar
na prática, o que esses sistemas fazem com os sinais. Eu vou colocar frequências, sinais cossinoidais e vou ver o que é que acontece na saída. A gente vai fazer isso na próxima aula. A gente vai fazer uma simulação usando o Octave, que é para vocês verem que, de fato, acontece exatamente o que está dizendo na teoria. Bom, eu imagino que vocês tenham achado um pouco complexo essa parte aqui, é o que a gente está usando muito agora. A gente vai usar demais números complexos. Então, aproveite o final de semana para dar uma olhada nisso, né, números complexos, principalmente nesse formato aqui, utilizando o neperiano. A gente vai usar demais aqui a identidade de Euler. Nossas funções vão ser representadas, nossas funções cossinoidais vão ser representadas usando essa notação. A gente vai trabalhar muito com funções cossinoidais complexas, desse formato. Então, se vocês tiverem dificuldade com isso, façam uma revisão nesse aqui, porque a gente vai usar demais daqui para frente esse tipo de função, né? Vai ser a função base da gente agora, vai ser exponencial complexa. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e estudem, né? Vocês viram que agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais, digamos, complexa, literalmente, né? Porque entra os números complexos na nossa vida. Então, dê uma olhadinha com mais carinho, faça uma revisão do que a gente viu até agora e dê uma olhada nessa parte de números complexos. A gente vai utilizar bastante, pessoal. Bom, ficamos por aqui hoje e próxima aula a gente continua, né, nessa parte de resposta em frequência. Boa noite para vocês e até segunda-feira, pessoal.